O celular vibrou sobre a mesa, iluminando com o nome Carla Babá. José franziu o senho, desculpou-se com um aceno breve e saiu para o corredor envidraçado que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo sob a tempestade. Carla, o que foi? A voz do outro lado chegou carregada de desespero. Senhor José, me perdoe pelo horário, mas não vou conseguir chegar na Sofia hoje. Meu carro quebrou aqui na Marginal e não tem jeito de sair daqui com essa chuva. José passou a mão pelos cabelos castanhos, já sentindo a familiar pressão no peito. Você está me falando isso agora? A Sofia está com febre desde ontem e eu ainda tenho pelo menos 1 hora de reunião. Já liguei para a Beatriz, sua assistente. Ela disse que ia arranjar uma substituta, uma conhecida da irmã dela que já trabalhou com crianças. A ligação se encerrou e José respirou fundo, observando as luzes da cidade se espalharem como um mapa cintilante através do vidro embaçado. Voltou para a sala, deu instruções ao vice-presidente e checou as mensagens. Uma única notificação da assistente brilhava na tela. Encontrei babá de emergência, irmã da Luciana está a caminho. Guardou o telefone e voltou para o elevador, a gravata já afrouxada e a mente dividida entre planilhas financeiras e a imagem da filha de 5 anos esperando por ele em casa. 20 minutos depois, José abriu a porta do apartamento na cobertura de um prédio moderno nos jardins. O espaço amplo e minimalista contrastava com os brinquedos espalhados pelo chão de mármore claro. Sofia estava encolhida no sofá de linho bege, envolvida numa manta de algodão, as bochechas rosadas pela febre, e segurando firme seu coelho de pelúcia desbotado. Papai! Os olhos castanhos dela se acenderam quando o viu. José se ajoelhou ao lado do sofá, tocando a testa quente da menina. Oi, princesa. Como você está se sentindo? Melhor agora que você chegou. Sofia se aninharam contra o peito dele, pequena e frágil. A campainha tocou. José se levantou, esperando encontrar uma das colegas profissionais de Carla, uniformizada, séria, com pasta de documentos e referências. Em vez disso, uma mulher estava parada na soleira, encharcada pela chuva paulistana, cabelos escuros presos num coque bagunçado, segurando uma bolsa de lona molhada e vestindo um cardigã azul marinho que parecia mais adequado para uma sala de aula do que para uma emergência de babá. Ela o olhou piscando gotas de chuva dos cílios. Oi, eu sou Maria Helena. Recebi uma mensagem dizendo que alguém precisava de uma babá de emergência. José franziu a testa. Você é a irmã da Luciana? Maria Helena inclinou a cabeça, confusa. Luciana? Não. Acho que houve um engano. Pensei que a mensagem era de uma família que eu costumava ajudar há alguns anos. Houve uma pausa longa. Então Sofia tossiu atrás dele, um som fraco que fez o peito de José se apertar. Ele abriu mais a porta. Engano ou não, eu preciso de ajuda agora. Você pode ficar, só por hoje à noite. Maria Helena hesitou, depois assentiu. Claro. Em questão de minutos, ela havia pendurado o casaco, tirado os sapatos molhados e estava ajoelhada ao lado de Sofia no sofá, sua voz suave e ritmada, enquanto conversava com a menina. Verificou a temperatura dela com um toque delicado, ajudou-a a beber água e sussurrou histórias enquanto massageava suas costas pequenas. José ficou parado no corredor, impressionado. Quando voltou da cozinha com o antitérmico, Sofia já havia adormecido, aninhada contra o lado de Maria Helena. Ele entregou o remédio silenciosamente. Você parece saber o que está fazendo. Maria Helena sorriu sem levantar os olhos. Eu era professora de educação infantil. Estou fazendo uma pausa. José não perguntou por quê. Apenas observou enquanto Maria Helena gentilmente acomodou Sofia no sofá e puxou a manta até o queixo dela. Mais tarde, na cozinha, Maria Helena preparou chá com ervas que encontrou no armário, enquanto José se sentava no balcão, ainda tentando processar como uma estranha havia conseguido acalmar sua filha mais rápido do que qualquer outra pessoa. Me desculpe de novo, disse Maria Helena mexendo o chá. Eu realmente achei que a mensagem era de uma família para quem eu costumava trabalhar há alguns anos. Simplesmente apareci aqui. Ele balançou a cabeça. Você apareceu quando importava.
Ficaram em silêncio por um momento. Então Maria Helena olhou na direção do corredor onde Sofia dormia. Ela é uma menina incrível. Você deve estar fazendo algo certo. José soltou um suspiro que soou muito como alívio. Eu tento. Alguns dias sinto que estou apenas sobrevivendo. Você não está sozinho nisso. Ele a olhou mais atentamente, notando o cansaço gentil em seus olhos bondosos. Você parece boa nisso. Tem certeza de que não é mais professora? Ela sorriu levemente. É complicado. Ele não insistiu. Mas algo sobre ela, sua presença, sua estabilidade, perturbou a parte dele que havia aprendido a funcionar sem precisar de ninguém. Enquanto a chuva continuava batendo contra as janelas, José Barreto, CEO da Barreto Tech, percebeu que talvez pela primeira vez em anos, alguém havia entrado em seu mundo e o fez sentir um pouco menos vazio. O apartamento estava silencioso. Apenas o murmúrio suave da cidade lá embaixo, abafado pelas janelas duplas. Maria Helena estava parada no corredor levemente iluminado, observando Sofia dormir peacefully no sofá grande. O corpinho da menina estava curvado como uma vírgula sob a manta de algodão espessa. A febre havia baixado um pouco. As bochechas, embora ainda rosadas, não estavam mais queimando. José apareceu ao lado de Maria Helena com 2 xícaras de chá. Acho que ela vai dormir a noite toda, sussurrou Maria Helena. Ele lhe entregou uma xícara. Graças a você. Ela aceitou, aquecendo as mãos. Ela só precisava de alguém para ouvir e, provavelmente, um pouco de chá de gengibre. José deu uma risada baixa, rara e breve. Eu deveria contratá-la na hora. Maria Helena ergueu uma sobrancelha. Essa seria uma oferta de trabalho bem inusitada, considerando que apareci aqui por engano. Você apareceu quando ninguém mais conseguiu. Ele disse simplesmente. Eles se sentaram em extremidades opostas do amplo sofá de couro na sala de estar. Entre eles, as luzes da cidade se estendiam infinitamente, cintilando e intocáveis através dos vidros do chão ao teto. José se recostou, passando as mãos pelos ombros. Maria Helena tomou seu chá, os olhos se movendo da vista panorâmica para os porta-retratos no aparador. Um de José com uma Sofia mais nova, outro de uma mulher com olhos brilhantes e um sorriso gentil. Ela era linda, disse Maria Helena suavemente. José seguiu seu olhar, baixando a voz. Ela era tudo. Um longo silêncio se seguiu. Sinto muito, disse Maria Helena. Ela faleceu há 2 anos, ele respondeu não olhando para a foto. Câncer. Foi rápido. Rápido demais. Maria Helena não disse nada. Ela apenas assentiu, deixando o peso do momento se acomodar naturalmente. José estudou o chá em suas mãos. Desde então, são só eu e a Sofia. Babás vêm e vão. Horários mudam. A vida não para porque você está tentando respirar de novo. Maria Helena ouviu. Realmente ouviu. Não como alguém curioso, mas como alguém que entendia a dor por trás de cada palavra. Você tem ajuda? Família? Ela perguntou. Não muito. Meus pais moram no interior, em Ribeirão Preto. Os pais dela... Ele fez uma pausa. É complicado. Ambos olharam para Sofia, que soltou um suspiro pequeno durante o sono. Ela é forte, murmurou Maria Helena. José assentiu. Mais forte que eu em alguns dias. Maria Helena sorriu, então hesitou antes de dizer. Você está fazendo um bom trabalho. Ele a olhou surpreso. Você me conhece há menos de 3 horas. 3 horas é tempo suficiente para ver como você olhou para ela quando ela chorou. Tempo suficiente para ver que o mundo para quando ela precisa de você. A mandíbula de José se contraiu, emoção tremulando por trás de seus olhos firmes. Havia algo na presença de Maria Helena, uma quietude estável que fazia parecer que estava tudo bem falar sem consertar tudo. Então ele disse, mudajonco o assunto gentilmente. Por que alguém como você não está numa sala de aula cheia de crianças? Maria Helena hesitou. Eu tinha um aluno, começou devagar, os dedos se apertando ao redor da xícara.
Ele se machucou. Foi um acidente, mas eu não consegui parar de me culpar, mesmo quando ninguém mais me culpou. Tirei uma licença, depois mais tempo, e nunca voltei. José não a interrompeu. Apenas assentiu devagar. Acho, disse Maria Helena após uma longa pausa, que esqueci como estar perto de crianças sem ter medo. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Você não pareceu ter medo esta noite. Ela sorriu levemente. Sofia tornou fácil. Ambos ficaram quietos novamente, não desconfortavelmente, mas naquele espaço estranho, onde dois estranhos começam a se sentir um pouco menos estranhos. Eventualmente, José se levantou. Você pode ficar no quarto de hóspedes, fica no corredor. Sofia dorme melhor quando tem alguém por perto, e eu confio em você. Maria Helena piscou. Tem certeza? Ele lhe deu um aceno cansado, mas sincero. Não tenho certeza de muitas coisas ultimamente, mas isso parece certo. Ela o seguiu até o corredor, parando mais uma vez para olhar a menina adormecida no sofá. José a olhou. Obrigado, Maria Helena, por esta noite. Ela sorriu. Obrigada por me deixar ficar. Quando a porta do quarto de hóspedes se fechou atrás dela, José ficou sozinho por um momento, olhando para o espaço que ela havia acabado de ocupar. Algo não familiar o puxou, como o início de uma pergunta que ele ainda não tinha coragem de fazer. Mas em algum lugar no corredor, uma estranha já estava fazendo seu mundo parecer menos como um fardo e mais como um lar. A manhã seguinte chegou silenciosamente, com luz dourada filtrada através das cortinas meio fechadas. José já estava vestido com um terno fresco, circulando pela cozinha com o telefone colado no ouvido, enquanto despejava cereal numa tigela. Sofia estava sentada no balcão em seu pijama, balançando os pés e brincando distraidamente com a colher. Do outro lado da cozinha, Maria Helena apareceu na porta, vestida com suas próprias roupas. Jeans simples, um suéter cinza suave e o cabelo solto, preso frouxamente para trás. Bom dia, ela disse gentilmente. O rosto de Sofia se iluminou. Maria Helena! José se virou, surpreso com a explosão de entusiasmo de sua filha normalmente reservada. Acho que alguém está feliz em ver você. Maria Helena sorriu e se aproximou. Como está a febre? Sumiu! Disse Sofia orgulhosamente. Estou com vontade de pão de açúcar. José ergueu uma sobrancelha. Ontem à noite você mal conseguiu comer uma torrada. Mudei de ideia. Maria Helena riu. Que tal se eu fizer algo para você? Sou meio que uma maga do pão de açúcar. José hesitou, então se afastou. Fique à vontade. Em poucos minutos, a cozinha se encheu com o aroma de canela e baunilha. Sofia riu enquanto Maria Helena virava a massa com estilo, adicionando gotas de chocolate em formas de estrelas pequenas. Não sabia que tínhamos gotas de chocolate, murmurou José. Encontrei atrás de uma parede de barras de proteína, respondeu Maria Helena, lhe lançando um olhar brincalhão. Ele se sentou no balcão e observou enquanto Sofia devorava o café da manhã. Ele não via sua filha tão animada há semanas, nem mesmo com a família, certamente não com babás contratadas. Depois de limpar os pratos, Maria Helena se virou para José. Se você precisar de ajuda hoje de novo, estou livre. Você não tem outros planos? Ela deu de ombros. Não mais. José a estudou por um momento. A oferta não era profissional. Era pessoal de alguma forma. Ela estava escolhendo isso, escolhendo eles. Eu agradeceria isso, ele disse. O que começou como mais um dia se transformou em 3. Depois uma semana. Maria Helena se tornou parte do ritmo diário deles. Ela levava Sofia ao parque no Ibirapuera, ensinava-a a dobrar cisnes de papel e ajudava-a a praticar as letras com canetas coloridas e adesivos demais. José chegava em casa todas as noites com risadas ecoando pelo corredor e histórias que ele não havia ouvido antes. Histórias que Sofia não estava disposta a compartilhar com ninguém. Num sábado ensolarado, José convidou Maria Helena para se juntar a eles na feira orgânica do Ibirapuera. Eles vagaram entre as barracas de flores frescas e geleias caseiras. Sofia segurando a mão de Maria Helena
enquanto admiravam um pequeno espetáculo de fantoches. Compraram água de coco e dividiram um bolo de cenoura gigante que Sofia insistiu em alimentá-los em mordidas alternadas. Parecia perigosamente como uma família de verdade. Mais tarde, no parque, estenderam uma manta sob uma árvore. Maria Helena se apoiou no tronco, lendo um livro de histórias em voz alta, enquanto Sofia se aconchegou ao seu lado. José os observou da cesta de piquenique, seu coração se contorcendo com algo tanto lindo quanto aterrorizante. Quando o sol começou a se pôr, Sofia deitou a cabeça no colo de Maria Helena e sussurrou algo. Maria Helena baixou os olhos, sobressaltada. — O que você disse, querida? Sofia repetiu um pouco mais alto desta vez. — Você pode ser minha nova mamãe? As palavras ficaram suspensas no ar como um fio delicado. Os olhos de Maria Helena se encheram, sua mão acariciando o cabelo de Sofia. Ela olhou para José, que havia congelado completamente. Ele não falou. Não conseguia. Maria Helena sorriu suavemente e disse: Essa é uma pergunta muito importante, Sofia. Vamos continuar nos divertindo juntas, tá bom? Sofia assentiu satisfeita e logo adormeceu ali mesmo no colo dela. José finalmente expirou, se aproximando silenciosamente. Ele se sentou ao lado delas, não dizendo nada, apenas observando as duas pessoas que haviam silenciosa e completamente virado seu mundo de cabeça para baixo. Ela nunca disse algo assim para ninguém antes. Ele disse finalmente: Eu não sabia o que dizer, admitiu Maria Helena. Você disse exatamente a coisa certa. Eles se sentaram em silêncio, o tipo que não parecia mais de estranhos passando o tempo. Em vez disso, parecia o início de algo que ambos tinham medo de nomear. Mas algo havia mudado, e ambos sabiam que isso não era mais temporário. A semana seguinte passou como uma melodia suave que gradualmente se torna familiar. Maria Helena começou a aparecer novamente, silenciosamente, como uma canção esquecida que retorna à memória. Ela chegava nas manhãs antes da escolinha, ajudava Sofia a escolher as meias, sempre descombinadas de propósito, e colocava bilhetinhos escritos à mão na lancheira da menina. Às vezes diziam coisas como: Seja corajosa hoje, ou Lembre-se, o sol nasce com você. Sofia adorava esses papéis, e José também, mesmo que nunca dissesse em voz alta. O ritmo deles se restabeleceu, não apressado, mas constante. Os sábados de pão de açúcar voltaram com farinha no nariz e risos ecoando pela cozinha. As noites de filme retomaram com Maria Helena, encolhida numa lateral do sofá, Sofia no meio e José na outra ponta, os dedos deles se tocando por cima da pipoca compartilhada. O apartamento, que antes ecoava com silêncio, agora parecia habitado novamente. Cheirava a canela e aconchego, giz de cera e risadas. Uma manhã de quinta-feira, depois que Sofia foi para a escola, José encontrou Maria Helena na varanda, observando o movimento da Paulista lá embaixo, enquanto tomava café num copo térmico estampado com girassóis. Café da manhã na varanda? Ele perguntou, se juntando a ela. Gosto de ver a cidade acordar. Ela respondeu, apontando para o fluxo constante de carros e pedestres. É como um balé urbano. José se apoiou no parapeito de vidro ao lado dela. Nunca pensei nisso dessa forma. Para mim sempre foi só trânsito. Maria Helena sorriu. Questão de perspectiva. Eles ficaram ali por alguns minutos, observando São Paulo pulsar lá embaixo. Não era um silêncio desconfortável, mas o tipo que surge entre pessoas que estão aprendendo a se conhecer verdadeiramente. Posso perguntar uma coisa? José disse, quebrando o momento. Claro. Por que você realmente parou de dar aulas? Maria Helena suspirou, os dedos se apertando ao redor do copo. Eu tinha um aluno, o Pedro. 5 anos igual a Sofia. Um dia, durante o recreio, ele caiu do escorregador enquanto eu estava ajudando outra criança. Quebrou o braço. Ela fez uma pausa. Foi um acidente comum dessas coisas que acontecem com crianças, mas eu não consegui parar de pensar. E se eu tivesse estado mais atenta?
E se eu tivesse visto ele subindo? José não interrompeu, apenas assentiu. Os pais foram compreensivos, a diretora também. Todos me disseram que não foi culpa minha. Mas eu... Ela balançou a cabeça. Comecei a ter medo. Medo de não conseguir proteger as crianças. Medo de que algo pior acontecesse na minha supervisão. Então tirei uma licença, que virou 2, que virou nunca mais. E agora? José perguntou gentilmente. Agora estou aqui, ela disse olhando para ele. Com vocês 2, e pela primeira vez em muito tempo não sinto medo. Na tarde seguinte, José chegou mais cedo do trabalho e encontrou Maria Helena e Sofia no chão da sala, cercadas por papel colorido, tesoura sem ponta e cola glitter espalhada por todo lado. O que vocês estão fazendo? Ele perguntou, largando a pasta na mesa. Fazendo um livro, Sofia gritou, levantando uma página onde havia desenhado 3 figuras de palito numa casa amarela. É sobre nossa família! José sentiu algo se apertar no peito. Nossa família? Sofia assentiu entusiasticamente. Você, eu e a Maria Helena. Olha! Ela mostrou outro desenho onde as 3 figuras estavam num parque, com árvores verdes e um sol amarelo gigante. Maria Helena estava sentada com as pernas cruzadas, cola nas mãos, observando José cuidadosamente. Ela quis fazer um livro sobre pessoas importantes para ela, explicou baixinho. José se ajoelhou ao lado delas, folheando as páginas. Havia desenhos deles tomando café da manhã, brincando no parque, assistindo TV juntos. Em todos, as 3 figuras estavam lado a lado. É lindo, princesa, ele disse, a voz um pouco rouca. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, José e Maria Helena se sentaram na cozinha dividindo uma taça de vinho tinto. A luz suave do pendente criava uma atmosfera íntima enquanto eles conversavam sobre tudo e nada. Filmes favoritos, memórias de infância, sonhos abandonados e redesconstruídos. Ela está diferente, observou José, gesticulando na direção do quarto de Sofia. Mais alegre, mais aberta. Crianças florescem quando se sentem seguras, respondeu Maria Helena. E amadas. Ela ama você. José disse simplesmente. Maria Helena sorriu, as bochechas levemente coradas pelo vinho. Eu também amo vocês 2. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de significado que nenhum dos 2 estava pronto para desembalar completamente. O fim de semana trouxe uma aventura inesperada. José sugeriu que fossem à Feira de Santana, um evento familiar que acontecia mensalmente no Vale do Anhangabaú. Maria Helena nunca tinha ido, e Sofia vibrou com a ideia. Caminharam entre as barracas de artesanato local, comidas típicas e apresentações culturais. Sofia segurou a mão de Maria Helena enquanto admiravam um grupo de capoeiristas se apresentando numa roda animada. Compraram pastel de queijo e caldo de cana, e dividiram um quindão gigante que Sofia insistiu em dar para eles em colheradas alternadas. Olha, papai! Sofia apontou para uma barraca onde uma senhora vendia bonecas de pano artesanais. Posso ter uma igual a Maria Helena? José olhou as bonecas, todas com cabelos escuros e sorrisos gentis pintados à mão. Qual você quer? Sofia escolheu uma com um vestido azul e cabelos soltos. Ela parece com a Maria Helena quando sorri, explicou seriamente. Mais tarde, no Parque da Luz, eles estenderam uma canga listrada embaixo de uma árvore frondosa. Maria Helena se apoiou no tronco, lendo histórias de um livro que tinham comprado na feira, enquanto Sofia se aconchegou ao seu lado com a boneca nova. José os observava da cesta de piquenique, seu coração se contorcendo com uma mistura de felicidade e terror. Parecia tão natural, tão certo, como se sempre tivessem sido uma família. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Sofia bocejou e se aninhou mais perto de Maria Helena. Estou com sono, ela murmurou. Quer que eu conte uma história? Ofereceu Maria Helena, acariciando o cabelo da menina.
Conta a história da princesa que encontrou uma família nova, Sofia pediu sonolenta. Maria Helena começou a inventar uma história sobre uma princesa que morava sozinha num castelo, até que um dia encontrou um rei gentil e sua filhinha. Ela contou como eles se tornaram uma família escolhida, não por sangue, mas por amor. José escutava cada palavra, percebendo como a história espelhava perfeitamente a própria situação deles. Quando Sofia adormeceu no colo de Maria Helena, José se aproximou silenciosamente e se sentou ao lado delas. Ela nunca pediu uma boneca que parecesse com as babás anteriores, ele comentou baixinho. Talvez porque eu não sou só uma babá, Maria Helena respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Houve um momento de silêncio carregado de possibilidades. O que você é, então? José perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Ainda estou descobrindo, ela admitiu. Mas sei que quando estou com vocês dois, me sinto completa. Na semana seguinte, a rotina deles se aprofundou ainda mais. Maria Helena começou a levar Sofia para a escola pela manhã, caminhando pelas ruas arborizadas dos jardins enquanto conversavam sobre sonhos e planos. À tarde, elas frequentavam a biblioteca infantil da Vila Madalena, onde Sofia descobriu sua paixão por livros de aventura. Uma tarde, José chegou mais cedo do trabalho e as encontrou na sala, sentadas no chão cercadas por livros abertos. Sofia estava lendo uma história para Maria Helena, inventando palavras para as ilustrações. E então o dragão disse, "Eu só queria um amigo." Sofia dramatizou, fazendo vozes diferentes. "Que história linda!" disse José, encostado na parede, sorrindo. "Papai!" Sofia correu para ele. "A Maria Helena me ensinou que todos os dragões só querem amigos." José olhou por cima da cabeça da filha para Maria Helena, que sorriu timidamente. "Filosofia infantil profunda", ele brincou. Naquela noite, depois do jantar, eles estavam todos na sala quando Sofia fez a pergunta que mudaria tudo. Ela estava brincando no tapete com suas bonecas, a nova e algumas antigas, criando uma história elaborada. De repente ela parou e olhou para cima. "Maria Helena", ela disse com a seriedade que só crianças de 5 anos conseguem ter. "Sim, querida. Você pode ser minha nova mamãe?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria Helena congelou, um livro de colorir a meio caminho das suas mãos. José parou de dobrar as roupas de Sofia, sua respiração presa na garganta. Sofia continuou, sem perceber o impacto das suas palavras. "Porque eu gosto muito de você. E você faz o papai sorrir. E você faz pão de açúcar igual ao que eu imagino que as mamães fazem." Maria Helena se ajoelhou no chão, ficando na altura dos olhos de Sofia. Suas próprias lágrimas ameaçavam transbordar. "Sofia, querida", ela disse com voz trêmula, "essa é uma pergunta muito especial e muito importante." "Eu sei", Sofia respondeu matter-of-factly. "Por isso perguntei." Maria Helena olhou rapidamente para José, que permaneceu imóvel, como se qualquer movimento pudesse quebrar o momento. "Que tal continuarmos sendo uma família do nosso jeito por enquanto?" Maria Helena sugeriu gentilmente. "Continuarmos nos amando e cuidando uns dos outros?" Sofia pareceu considerar isso. "Tá bom, mas posso te chamar de quase mamãe, às vezes?" Maria Helena riu através das lágrimas. "Se você quiser." "Quero", Sofia decidiu, e voltou para suas bonecas como se não tivesse acabado de virar o mundo dos adultos de cabeça para baixo. Mais tarde, quando Sofia estava dormindo, José e Maria Helena se sentaram na varanda, o ar noturno de São Paulo envolvendo-os com seus ruídos urbanos familiares. "Desculpa se ela te deixou desconfortável", José começou. "Não me deixou", Maria Helena interrompeu. "Me deixou esperançosa e aterrorizada, ao mesmo tempo." José assentiu lentamente. "Sei exatamente como se sente." Eles ficaram em silêncio, observando as luzes da cidade se espalharem infinitamente à frente deles. "José", Maria Helena disse eventualmente, "o que está acontecendo entre nós?"
Ele respirou fundo. Honestamente, não sei. Mas sei que quando você não está aqui, tudo parece incompleto. Para mim também, ela admitiu. Mas é complicado, ele continuou. Eu perdi alguém. E passei os últimos 2 anos me certificando de que Sofia nunca sentiria esse tipo de perda novamente. Você está tentando protegê-la, Maria Helena disse gentilmente. E talvez proteger a mim mesmo também, ele admitiu. Maria Helena estendeu a mão e tocou a dele. Não precisa decidir nada hoje. Podemos simplesmente ver onde isso nos leva. José entrelaçou os dedos com os dela. E se eu não conseguir ser o que você merece? E se eu não conseguir ser a mãe que Sofia merece? Ela retrucou. Eles se olharam, ambos vulneráveis, ambos com medo, ambos esperançosos. Acho que podemos descobrir juntos, José disse finalmente. Naquela noite, enquanto Maria Helena dormia no quarto de hóspedes, que agora parecia mais dela do que de qualquer visitante, José ficou acordado na sua cama, olhando para o teto. Pela primeira vez em 2 anos, ele estava permitindo que alguém verdadeiramente importasse. E isso era ao mesmo tempo a coisa mais aterrorizante e mais libertadora que ele já havia experimentado. Do outro lado do corredor, Maria Helena também estava acordada, segurando a boneca que Sofia havia insistido que ela levasse para não ficar sozinha. Ambos estavam pensando a mesma coisa, que às vezes as melhores famílias não são aquelas que nascem prontas, mas aquelas que são construídas, escolha por escolha, dia após dia, com amor, paciência e a coragem de acreditar que segundas chances existem. E talvez, apenas talvez, eles estivessem construindo uma. A semana seguinte passou num borrão de rotinas familiares. Cafés da manhã cheios de risos, tardes na biblioteca, noites aconchegadas no sofá assistindo desenhos. Do lado de fora, tudo parecia um retrato perfeito de felicidade. Mas algo havia mudado dentro de José, e Maria Helena conseguia sentir isso. Ele estava mais quieto agora, mais reservado. Ainda sorria quando Sofia se pendurava na mão de Maria Helena ou mostrava orgulhosa um desenho que haviam feito juntas. Mas havia uma certa distância no seu olhar, algo que ela não conseguia alcançar. Uma noite, enquanto Sofia cochilava após uma tarde agitada no aquário, José entrou na sala onde Maria Helena estava organizando lápis de cor com música suave tocando ao fundo. Ele pigarreou. O jantar está quase pronto. Você pode ficar se quiser. Ela olhou para cima e sorriu. Eu gostaria. Mas algo no tom dele a fez hesitar. Mais tarde, enquanto se sentavam à mesa, Sofia dormindo no quarto, o ar entre eles parecia mais pesado do que o usual. Maria Helena gentilmente afastou o prato meio vazio e perguntou: Está tudo bem, José? Ele não respondeu imediatamente. Serviu-se de um copo de água, encarou-o, depois disse: Isso, seja lá o que é que construímos. Sim? Está começando a parecer mais do que eu esperava. O coração de Maria Helena disparou. E isso é um problema? Ela perguntou baixinho. Ele balançou a cabeça. Não, mas é complicado. Ela assentiu devagar, os dedos se entrelaçando sobre a mesa. Você está com medo. Estou apavorado, ele disse honestamente, de deixar você entrar, da Sofia se apegar, de perder tudo de novo. Os olhos dela se suavizaram. José, eu nunca quis entrar na sua vida para substituir alguém. Você não substituiu, ele disse rapidamente. Mas isso não significa que eu saiba como fazer isso. Eu perdi alguém. E passei os últimos 2 anos me certificando de que Sofia nunca sentisse esse tipo de perda novamente. Você está tentando protegê-la, disse Maria Helena gentilmente. E talvez proteger ela signifique não deixar ninguém se aproximar demais. A garganta de Maria Helena se apertou, incluindo eu. Ele não respondeu. O silêncio foi sua própria confirmação. Maria Helena se levantou devagar, pegando sua bolsa. Acho que eu deveria ir. Maria Helena, ele começou. Mas ela lhe deu um sorriso pequeno e triste. Você não precisa explicar.
Eu entendo. Você não está pronto. Ela caminhou em direção à porta da frente, fez uma pausa, depois se virou uma última vez. Eu não estava procurando uma família quando apareci na sua porta naquela noite, mas de alguma forma vocês se tornaram uma, e eu não sei como me afastar disso sem que doa. Ela saiu antes que ele pudesse responder. O apartamento pareceu mais frio depois que ela se foi. Na manhã seguinte, Sofia acordou e encontrou os sapatos de Maria Helena sumidos do corredor. Ela olhou ao redor confusa. Depois encontrou um pequeno bilhete dobrado na mesa da salinha de brinquedos. Seus dedinhos o abriram devagar. Você é corajosa e gentil, e eu sempre vou me importar com você. Com amor, Maria Helena. Sofia apertou o bilhete contra o peito e começou a chorar. Quando José veio correndo, ela olhou para cima com os olhos cheios de lágrimas. A Maria Helena foi embora por minha causa? José se ajoelhou ao lado dela, envolvendo-a nos braços. Não, querida. Ela foi embora por minha causa. E pela primeira vez em muito tempo, ele percebeu algo doloroso e claro. Havia construído muros tão altos ao redor do seu coração que nem mesmo o amor conseguia encontrar um caminho para entrar. E agora havia afastado a única pessoa que o fizera acreditar que estava tudo bem sentir de novo. Os dias passaram. Depois, uma semana. O apartamento estava mais silencioso. Silencioso demais. Sofia parou de perguntar por Maria Helena depois da terceira noite, mas carregava o pequeno bilhete como um talismã, apertando-o nas pequenas mãos quando pensava que ninguém estava vendo. José a observava, a culpa o corroendo como ferrugem. Ele ainda acordava cedo, preparava a lancheira dela, a deixava na escolinha e voltava para suas reuniões como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. A rotina matinal, que antes era pontuada por risos, agora era mecânica. Sofia comia em silêncio, brincava quieta, assistia desenhos sem o entusiasmo de antes. Era como se uma luz tivesse se apagado nela também. Papai, ela perguntou uma manhã enquanto José penteava seu cabelo para a escola. Por que a Maria Helena não volta? José parou o que estava fazendo. É complicado, princesa. Mas eu sinto saudade dela. Eu também, ele admitiu, a voz rouca. Então por que ela não pode voltar? José não soube como explicar para uma criança de 5 anos que às vezes os adultos têm tanto medo de se machucar que acabam machucando as pessoas que amam. Uma tarde, após uma reunião particularmente sem vida sobre expansão da empresa, José se sentou na sua mesa, encarando uma xícara de café que Maria Helena havia deixado numa prateleira semanas atrás. Uma simples xícara de cerâmica com pequenos girassóis. Ela disse que a lembrava de algo caloroso, algo que sentia falta. O peito dele se apertou. Eu cometi um erro, murmurou baixinho. Sem pensar, puxou o telefone e rolou contato após contato até chegar a um número familiar. Não o de Maria Helena, ela nunca havia dado, mas do serviço de babás que ele pensava ter ligado semanas atrás. Desta vez perguntou diretamente. Vocês sabem onde posso encontrar Maria Helena Silva? Houve uma pausa do outro lado. Então uma voz hesitante disse. Ela trabalha voluntária na livraria Girassol e Luar no centro, meio período. Às vezes trabalha com crianças lá. Naquela tarde, José estava parado do lado de fora da pequena livraria, espremida entre uma padaria e uma floricultura na Vila Madalena, o coração batendo forte. Através da vitrine da frente, ele a viu. Maria Helena estava sentada na roda de leitura, de pernas cruzadas num tapete colorido, cercada por um pequeno grupo de crianças. Seus olhos brilhavam enquanto lia de um livro ricamente ilustrado, sua voz animada e cheia de vida. Ela riu, gesticulando amplamente, e as crianças explodiram em gargalhadas. José não conseguia se mover. Ela parecia tão ela mesma, viva de um jeito que não estava quando saiu da casa dele. Quando a sessão de leitura terminou, ela se levantou, abraçando uma menininha para se despedir antes de juntar os livros espalhados. Quando se virou em direção à frente da loja, seus olhos encontraram os dele através do vidro. Ela congelou. José entrou devagar,
as mãos nos bolsos do casaco. Oi, disse suavemente. Maria Helena parecia incerta, cautelosa. Oi. Eu não vim aqui para pedir para você voltar, ele disse. Só precisava dizer obrigado. Ela inclinou a cabeça. Por quê? Por me dar algo que eu não sabia que precisava. Maria Helena baixou o olhar. Você deixou claro que não estava pronto. Eu não estava, ele admitiu. Mas perder você me fez perceber que talvez eu nunca esteja pronto se continuar vivendo com medo. Ela cruzou os braços, mas sua expressão se suavizou. O medo é real, José. Mas o amor também é. Ele deu um passo mais perto, tirando algo do bolso. Era uma pulseira. Contas de plástico coloridas enfiadas desigualmente com as letras SOFIA no centro. Ela fez isso para você na noite que você foi embora, ele disse. Escondeu embaixo do travesseiro. Encontrei hoje de manhã. Os dedos de Maria Helena tremeram quando ela estendeu a mão e a pegou. Ela sente sua falta, ele disse. Nós dois sentimos. Eu também sinto falta de vocês, Maria Helena sussurrou. Da Sofia e de você. Maria Helena, ele disse, a voz quebrando o suficiente para atrair o homem por trás do CEO. Eu não quero fingir que tenho tudo resolvido, mas sei disso. Quando você foi embora, tudo ficou vazio. Ele exalou devagar. Eu quero tentar. Com você, com Sofia. Como uma família. Sem muros, sem me esconder. Ela olhou para cima, esperança tremulando como amanhecer atrás dos olhos. Eu não posso prometer que não vou ter medo, ela disse. Eu não quero o perfeito. Ele respondeu. Eu só quero o real. Ela sorriu então, suave e firme, e se aproximou dele. Quando ele a abraçou forte, a pulseira pressionada entre as palmas deles, José soube que acabara de receber uma segunda chance. E desta vez, ele não ia soltar. A volta não foi imediata. Maria Helena não se mudou de volta. Não ainda. Mas ela começou a aparecer novamente, silenciosamente, como uma melodia que volta devagar a uma canção esquecida. Ela vinha nas manhãs antes da escolinha, ajudava Sofia a escolher as meias, sempre descombinadas de propósito, e colocava pequenos bilhetes escritos à mão na lancheira dela. Desta vez, eles diziam coisas como "Bem-vinda de volta ao meu coração" e "Senti sua falta, pequena estrela". Sofia os adorava. E desta vez, José disse em voz alta o quanto ele também gostava. Os sábados de pão de açúcar retornaram com farinha no nariz e risos ecoando pela cozinha. As noites de filme recomeçaram com Maria Helena encolhida num lado do sofá, Sofia no meio e José no outro, os dedos dele se roçando sobre a pipoca compartilhada. O apartamento, que havia ecoado com silêncio, agora se sentia habitado novamente. Cheirava a canela e acolhimento, giz de cera e risadas. Uma noite, depois que Sofia havia adormecido no meio de uma história na hora de dormir, José encontrou Maria Helena na sala, folheando uma pilha de desenhos da menina. Ela fez esses hoje, disse Maria Helena, levantando um. Aparentemente, eu sou uma babá professora super-heroína. José riu e se sentou ao lado dela, olhando para o desenho. Uma figura de palito de Maria Helena usava uma capa rosa brilhante com Sofia e José de cada lado. Ela não está errada, ele disse, a voz suave. Maria Helena estudou o desenho por um longo momento, depois o colocou na mesa. Tenho pensado em voltar a dar aulas, ela disse. José a olhou com surpresa genuína. Você está pronta? Estou com medo, ela admitiu. Mas sim, acho que estou. Ele estendeu a mão e pegou a dela, o polegar traçando pequenos círculos sobre os nós dos dedos. Acho que a sala de aula sentiu sua falta tanto quanto nós sentimos. Ela sorriu, um verdadeiro, e se apoiou no ombro dele. No dia que você apareceu na livraria, ela disse, eu me lembrei de quem eu costumava ser. Ou talvez de quem eu ainda sou. Você é muito mais, ele sussurrou. Eles ficaram assim por um tempo,
o silêncio entre eles cheio, não vazio. Mais tarde, naquela semana, José convidou Maria Helena para um lugar inesperado. Ela hesitou quando ele mencionou o cemitério, mas disse sim sem pressionar por detalhes. Caminharam pelos jardins silenciosos alinhados com árvores até ele parar numa lápide modesta. Carla Barreto, esposa amada, mãe querida. Maria Helena ficou ao lado dele, sentindo o peso da memória no ar. Ela era gentil, disse José. Brilhante. Ela fez esta casa se sentir como um lar. Perdê-la, parecia que o mundo havia saído do eixo. Ele respirou, o ar frio visível entre suas palavras. Por muito tempo achei que amar de novo seria uma traição, que se eu seguisse em frente, estaria deixando ela para trás. Maria Helena olhou para ele, os olhos gentis. Mas você me mostrou que corações não são túmulos, ele continuou. Eles podem guardar mais de um amor, podem crescer, podem lembrar e ainda assim dar boas-vindas a algo novo. Ela pegou a mão dele. Eu nunca vou tentar substituí-la, disse Maria Helena suavemente. Eu não quero que você substitua, ele respondeu. Eu quero que você seja exatamente quem você é. Eles se ajoelharam e colocaram um único girassol ao lado da lápide. Ideia de Maria Helena. Ela teria gostado de você, murmurou José. Espero que sim, sussurrou Maria Helena. Na caminhada de volta ao carro, os dedos deles se entrelaçaram naturalmente. Não foi grandioso, não foi dramático, mas foi real. Foram duas pessoas escolhendo recomeçar. Não do zero, mas dos lugares quebrados que haviam gentilmente consertado juntos. E nessa escolha, o amor não renasceu. Simplesmente voltou para casa. Naquela noite, quando Maria Helena dormiu no quarto de hóspedes que agora mais parecia dela do que de qualquer visitante, José ficou acordado na sua cama, olhando para o teto. Ele havia passado tanto tempo com medo de amar de novo que quase perdeu a chance de ser feliz. Quase negou a Sofia a mãe que ela tanto queria, e a si mesmo a companheira que seu coração havia escolhido. Do outro lado do corredor, Maria Helena também estava acordada, segurando a pulseira colorida que Sofia havia feito e insistido que ela usasse para lembrar que você é nossa família agora. Ambos estavam pensando a mesma coisa, que às vezes as melhores famílias não são aquelas que nascem prontas, mas aquelas que são construídas, escolha por escolha, dia após dia, com amor, paciência e a coragem de acreditar que segundas chances existem. E talvez, apenas talvez, eles finalmente estivessem prontos para a deles. A primavera chegou com manhãs suaves e tardes douradas, e com ela veio algo que parecia muito próximo da paz. Maria Helena havia oficialmente aceito uma posição de meio período numa escola de educação infantil a poucas quadras do apartamento de José. Agora, ela caminhava com Sofia para a escola, seus passos em ritmo, suas risadas ecoando pelas ruas arborizadas dos jardins. Alguns dias José as encontrava no caminho de volta, café na mão, fingindo que não tinha motivo ulterior além da cafeína, embora o jeito que seus olhos se demoravam em Maria Helena dissesse o contrário. Uma tarde de quinta-feira, Sofia chegou em casa com um certificado apertado firmemente na pequena mão. Olha, ela brilhou. Fui aluna do mês. José a levantou no ar, girando-a num círculo lento. Isso é incrível, princesa. Maria Helena estava encostada na parede, aplaudindo entusiasticamente. Você tem sido tão gentil com seus amigos e uma ouvinte tão boa. Claro que te escolheram. Os olhos de Sofia brilharam. Vamos ter uma cerimônia. Vocês dois vão? Não perderia por nada no mundo, disse José. No dia da cerimônia, Sofia estava no palquinho com seus colegas na frente de uma pequena reunião de pais e professores. Ela avistou José e Maria Helena sentados lado a lado na primeira fileira e sorriu tão amplamente que as bochechas inflaram. Após os aplausos, ela correu direto para eles, jogando os braços ao redor dos dois. Fico tão feliz que vocês dois estejam aqui, ela sussurrou. Mais tarde, naquela noite depois do jantar, cupcakes e uma festa dançante na sala, José colocou Sofia na cama. Ela segurou seu coelho de pelúcia e sussurrou.
Espero que a Maria Helena fique para sempre. Ele beijou a testa dela, o peso das palavras pressionando gentilmente seu peito. Eu também, princesa. Quando voltou para a sala, Maria Helena estava dobrando roupas, cantarolando baixinho. Ele a observou por um longo momento antes de se aproximar. Você se tornou parte de tudo aqui, ele disse. Ela olhou para cima, as bochechas rosadas. Espero que esteja tudo bem, ele sorriu. É mais que tudo bem. Hesitou, depois acrescentou. Você jantaria conosco sexta-feira? Só nós, sem brinquedos, sem TV, só um jantar de verdade. Maria Helena piscou. Você está me convidando para um encontro, senhor. Barreto? Ele sorriu malicioso. Acredito que sim. Ela sorriu de volta. Então eu adoraria. A sexta-feira chegou, e José havia caprichado. Ele usava uma camisa social azul marinho, pôs a mesa com velas e até tentou cozinhar, embora Maria Helena gentilmente salvou a refeição do desastre total. Sofia se sentou na sua cadeira especial, declarando a massa chique, e insistiu em fazer um brinde com seu copo de suco de uva. Por nós, ela disse orgulhosamente, nossa família. José e Maria Helena trocaram um olhar sobre a luz da vela, emoção crescendo entre eles. Depois que Sofia foi para a cama, Maria Helena saiu para a varanda, atraída pelo ar fresco e pelas luzes da cidade. José a seguiu. Ela está feliz, disse Maria Helena. Ela está feliz por sua causa, José respondeu. Maria Helena balançou a cabeça. Por nossa causa. José se virou para ela. Você mudou tudo, Maria Helena. Você trouxe cor de volta para o nosso mundo. Ele colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. Maria Helena congelou. Não estou pedindo para sempre esta noite, José disse rapidamente, abrindo para revelar um anel simples e elegante de ouro com um único diamante. Estou pedindo para você dizer sim para o agora. Para acordar aqui, para pão de açúcar, para livros no chão, para tudo isso comigo. Os olhos de Maria Helena se encheram de lágrimas. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Do corredor, uma voz sonolenta gritou. Alguém disse pão de açúcar? Ambos riram, e José colocou o anel no dedo de Maria Helena com um olhar tão cheio de amor silencioso que poderia fazer as estrelas chorarem. E naquele momento não havia peças faltando, nem fantasmas, nem e se. Apenas eles juntos, e isso era mais que suficiente. A preparação para o casamento foi um turbilhão doce de decisões simples e momentos preciosos. Eles escolheram um sítio em Atibaia, cercado por montanhas e eucaliptos, para uma cerimônia intimista apenas com amigos próximos e alguns colegas. Sofia havia se autodeclarado florista, carregadora de alianças e chefe de tudo. Ela insistiu em escolher as flores, girassóis, claro, e desenhou convites à mão que foram escaneados e impressos com sua arte infantil decorando as bordas. Tem que ter girassóis, ela explicou seriamente enquanto planejavam. Porque eles sempre olham para o sol, igual vocês dois olham um para o outro. 2 semanas antes do casamento, durante um almoço familiar, Sofia fez uma pergunta que pegou os adultos de surpresa. Depois que vocês casarem, posso chamar a Maria Helena de mamãe? O silêncio que se seguiu foi cheio de emoção. Maria Helena se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Sofia. Você gostaria disso? Ela perguntou com voz trêmula. Muito, Sofia assentiu. Porque você já é minha mamãe no meu coração. José assistiu às 2 pessoas que mais amava no mundo, seu próprio coração transbordando. Acho que seria perfeito, ele disse. No dia anterior ao casamento, enquanto José estava no sítio supervisionando os últimos preparativos, Maria Helena e Sofia tiveram uma tarde especial de meninas. Fizeram as unhas, rosa choque, escolha de Sofia. Compraram flores frescas no mercado municipal e tiveram uma conversa séria sobre o que significava ser uma família. Sabe, Sofia, disse Maria Helena, enquanto entrelaçavam margaridas para fazer uma coroa de flores, ser mãe não é só sobre dar à luz a alguém, é sobre amar,
cuidar e estar presente todos os dias. Eu sei, Sofia respondeu matter-of-factly. Por isso você já era minha mamãe antes mesmo do papai te dar o anel. E naquela noite, José encontrou uma carta de Sofia embaixo da sua porta. Com a caligrafia cuidadosa de uma criança de 5 anos, ela havia escrito: Querido papai, obrigada por achar nossa Maria Helena. Agora somos uma família completa. Te amo até a lua e de volta. Sofia, sua filha feliz. Ele dormiu com a carta no criado mudo, um sorriso no rosto. O dia do casamento amanheceu claro e dourado. O jardim do sítio estava transformado. Cadeiras brancas alinhadas num caminho de pedras portuguesas, pétalas espalhadas pelo chão, risadas borbulhando suavemente no ar. O casamento no quintal foi pequeno, íntimo, apenas alguns amigos próximos, alguns colegas, e Sofia, que havia se declarado florista, carregadora de alianças e chefe de tudo. Maria Helena estava no fim do caminho num vestido marfim suave, simples e atemporal. Seus olhos brilharam quando encontraram os de José, parado embaixo de um dossel de flores brancas, Sofia agarrada numa mão, o buquê na outra. Quando Maria Helena os alcançou, José tomou as 2 mãos dela nas suas. Você entrou na minha vida por acidente, ele disse, voz calorosa. Mas amar você tem sido a coisa mais intencional que já fiz. A voz de Maria Helena tremeu quando ela respondeu. Eu não sabia que podia encontrar um lar nos braços de outra pessoa, mas vocês 2 são o lar que nunca ousei sonhar. O celebrante sorriu e declarou: Pelo poder que me foi investido, eu os declaro marido e mulher. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Sofia gritou: Agora você pode beijá-la. Todos riram, e José beijou. O beijo deles foi suave e certo, e Sofia jogou punhados de pétalas no ar como confete. A recepção que se seguiu foi igualmente simples. Cadeiras dobráveis, luzes de fada, potes de vidro com limonada e um bolo de chocolate que Sofia ajudou a decorar desigualmente. Não houve releases para a imprensa, nem salão de festa grandioso, nem holofotes. Apenas amor. Durante a festa, os pais de José, Carlos e Mercedes, que tinham vindo de Ribeirão Preto, se aproximaram do casal. Filho, disse Carlos, a voz embargada, você construiu algo bonito aqui. José apenas assentiu, olhando para Maria Helena girando Sofia numa dança improvisada. Tive ajuda. Ela é especial, disse Mercedes, abraçando Maria Helena quando a música acabou. Bem-vinda à família. Naquela noite, no quarto do sítio decorado com flores silvestres, José e Maria Helena se sentaram na varanda, olhando as estrelas sobre as montanhas de Atibaia. Então, senhora Barreto, ele disse, brincando com a aliança nova dela. Ainda não me acostumei com esse nome. Ela riu. Temos tempo, ele disse, puxando-a para mais perto. 3 meses depois do casamento, uma manhã de sábado trouxe uma surpresa inesperada. Maria Helena acordou enjoada e tonta, e após uma visita rápida à farmácia e 2 testes de gravidez, eles se encontraram sentados na cama, olhando para 2 linhas rosa. Estamos grávidos, ela sussurrou, ainda não acreditando. José a puxou para um abraço apertado. Sofia vai ficar maluca de felicidade. E Sofia ficou. Quando eles contaram no café da manhã, ela gritou tão alto que os vizinhos devem ter ouvido. Vou ser irmã mais velha, ela anunciou para todos que quisessem ouvir. E vou ensinar o bebê tudo sobre girassóis e pão de açúcar. Os meses que se seguiram foram uma mistura de preparativos para o bebê, trabalho, e a rotina doce de uma família que finalmente tinha encontrado seu ritmo. Maria Helena continuou dando aulas meio período até o 6º mês. Depois se focou em preparar o quarto do bebê com Sofia, que tinha opiniões muito específicas sobre tudo. Tem que ser amarelo, ela insistia. Porque não sabemos se é menino ou menina, e amarelo é a cor do sol. Em dezembro, durante uma tarde quente de verão paulista, Miguel Barreto chegou ao mundo. Pequeno, perfeito, com os cabelos escuros de Maria Helena e a determinação silenciosa de José. Sofia o segurou no hospital com cuidado extremo, sussurrando.
Oi, Miguel. Eu sou sua irmã mais velha e vou cuidar de você para sempre. José observou sua família, sua esposa segurando o filho recém-nascido, sua filha mais velha já fazendo planos de proteção fraternal, e sentiu seu coração se expandir de maneiras que não sabia serem possíveis. Obrigado, ele sussurrou para Maria Helena. Por quê? Por nos dar isso. Por nos dar ele. Por nos dar uma família completa. Os 6 meses depois, numa tarde de sábado, José estava no quintal da sua nova casa, uma casa mesmo, não mais o apartamento, com jardim onde Sofia podia brincar e Miguel engatinhar, quando ouviu uma gritaria vinda da sala. Papai, papai, vem ver! Ele correu para dentro para encontrar Sofia parada ao lado do tapete onde Miguel estava fazendo hora da barriga. E lá, claramente, o bebê estava tentando engatinhar em direção a ela. Ele está vindo na minha direção, Sofia gritou. Miguel quer brincar comigo. Maria Helena apareceu na porta da cozinha, um sorriso enorme no rosto. Primeira vez? Primeira vez, José confirmou pegando o telefone para filmar. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, José e Maria Helena se sentaram no novo sofá da nova casa, Miguel dormindo no peito dele, Sofia espalhada entre os dois. Lembra quando você disse que não estava procurando uma família quando apareceu na nossa porta? José perguntou baixinho. Lembro. Eu também não estava procurando. Achei que já tinha tudo que ia ter. Maria Helena se aconchegou contra seu ombro. E agora? Agora sei que a família não é algo que você encontra pronto. É algo que você constrói, escolha por escolha, dia após dia. E que às vezes, ela acrescentou, os melhores acidentes da vida se tornam os maiores presentes. Eles ficaram assim, na quietude da sua casa, cercados pelo som suave da respiração das crianças dormindo. Uma família que havia começado com um número errado, crescido através do medo e da coragem e finalmente encontrado seu lugar no mundo. Do lado de fora, São Paulo continuava sua dança noturna de luzes e movimento. Mas dentro da casa na Vila Madalena, os Barreto haviam encontrado tudo o que sempre precisaram, uns aos outros. 2 anos depois, a vitrine de uma charmosa loja de esquina na Vila Madalena exibia Livraria Girassol, livros infantis e atividades comunitárias. Do lado de dentro, Maria Helena estava atrás de uma mesa, orientando um pequeno grupo de crianças numa sessão de artesanato. Giz de cera rolava pela mesa, livros de histórias alinhavam todas as paredes, e no fundo da loja, José estava lendo para um círculo de crianças pequenas que se penduravam em cada palavra de A Lagarta Muito Faminta. Aos seus pés, sentava um menininho de cabelos escuros e olhos curiosos. Miguel, agora com quase 2 anos, com o nariz de Maria Helena e a curiosidade de José. Sofia, agora uma confiante menina de 7 anos, estava sentada nearby, lendo em voz alta para Miguel, quando o pai terminasse. Você vai ser um grande leitor igual a mim, ela disse para o irmão matter of factly. A livraria havia sido sonho e realidade nascidos juntos. Depois que Miguel completou 1 ano, Maria Helena havia expressado o desejo de fazer algo mais do que apenas dar aulas. Queria criar um espaço onde famílias pudessem se conectar através dos livros, onde crianças pudessem descobrir o amor pela leitura, onde a comunidade pudesse se reunir. José, sempre o empreendedor, viu não apenas o sonho dela, mas a oportunidade de criar algo significativo juntos. Eles investiram suas economias numa pequena loja na Vila Madalena, transformando-a num espaço acolhedor com cantos de leitura, área para atividades e até um pequeno café que servia quitutes caseiros feitos pela própria Maria Helena. A livraria rapidamente se tornou um ponto de encontro para famílias do bairro. Mães vinham para o clube do livro nas manhãs de terça. Crianças participavam da hora do conto aos sábados. E José, para surpresa de todos, descobriu que tinha jeito para contar histórias com vozes engraçadas que faziam as crianças gargalharem. Um sábado à tarde, um BMW preto parou em frente à loja. Saíram Carlos e Mercedes Barreto, os pais de José. Eles haviam se mantido distantes durante as primeiras lutas dele, mas o tempo os havia suavizado. Vovô! Vovó!
Sofia correu até a porta. Querem conhecer o Miguel de novo? Eles entraram, hesitantes, mas sorrindo, e Maria Helena entregou Miguel cuidadosamente para Mercedes. O velho segurou o menino desajeitadamente, incerto, mas Miguel alcançou sua gravata e riu, e algo no rosto do avô se desfez. Ele olhou para Miguel, depois para José. Vocês construíram algo bom aqui, ele disse. José simplesmente assentiu. Tive ajuda. Mais tarde, naquela tarde, enquanto o sol se punha atrás dos prédios da Vila Madalena, José se sentou nos degraus de trás da loja, Maria Helena apoiada no seu ombro, Miguel dormindo nos braços dela. Sofia arrumava livros numa estante rotulada, Escolhas da Sofia Barreto. Você se lembra daquela noite que nos conhecemos? Maria Helena perguntou. Você quer dizer a confusão da babá de emergência? Ele brincou. Ela o cutucou. Aquilo foi caos. O melhor caos da minha vida. Eles ficaram em silêncio, observando vagalumes piscarem no pequeno jardim dos fundos. Eu costumava pensar que família tinha que ter uma aparência específica, murmurou Maria Helena. Mas agora sei que é só amor. Sempre foi só isso. José beijou o topo da cabeça dela. E este é o tipo que eu nunca pensei que merecia. Miguel se mexeu e Maria Helena cantarolou baixinho para acalmá-lo novamente. Do lado de dentro, Sofia terminava de organizar os livros numa estante etiquetada Staff Picks da Sofia Barreto. Um dos títulos era Como as Famílias São Feitas. Não por sangue, mas por se apresentar, por ficar, por amar mesmo quando é difícil. E embaixo de uma placa pintada que dizia, Você pertence aqui. A família Barreto, bagunçada, barulhenta, imperfeita, havia encontrado tudo o que sempre precisaram, uns aos outros. O outono chegou à Vila Madalena, com folhas douradas cobrindo as calçadas e um ritmo mais suave na livraria. As manhãs começavam com Maria Helena preparando café e organizando as atividades do dia, enquanto José checava e-mails no pequeno escritório improvisado nos fundos. Sofia havia assumido o papel de assistente oficial, ajudando crianças menores a escolher livros e sempre pronta com recomendações entusiasmadas. Miguel, agora caminhando com determinação desajeitada, explorava cada canto da loja sob o olhar atento de toda a família. Sua palavra favorita era bro, que Sofia insistia que significava livro. E ele apontava para as estantes com alegria sempre que havia. Uma tarde de quinta-feira, José recebeu uma ligação inesperada. Era uma jornalista da revista Veja São Paulo, interessada em fazer uma matéria sobre negócios familiares que estavam transformando seus bairros. Ouvimos falar da livraria Girassol, ela disse. Parece que vocês criaram algo especial ali. José olhou pela loja. Maria Helena ajudando uma mãe a escolher livros para uma criança autista. Sofia ensinando Miguel a virar páginas com cuidado, a parede coberta de desenhos feitos pelas crianças da comunidade. É especial mesmo, ele concordou. A matéria saiu 2 semanas depois com uma foto linda da família toda na frente da loja. Sofia segurando um livro, Miguel no colo de Maria Helena e José com o braço ao redor de todos eles. O título era Amor em Primeira Vista. Como um engano de telefone criou uma família e transformou um bairro. A reportagem trouxe ainda mais visitantes à livraria, mas também algo inesperado. Uma ligação de uma editora interessada em publicar um livro de histórias infantis, escritas por Maria Helena e ilustradas por Sofia. Seria sobre famílias, explicou o editor. Famílias que se formam de jeitos diferentes, inesperados. Maria Helena olhou para José, que assentiu encorajadoramente. Adoraríamos, ela disse. No Natal daquele ano, a primeira festa das festas da família Barreto na casa da Vila Madalena foi memorável por todos os motivos certos. Carlos e Mercedes vieram de Ribeirão Preto e ficaram uma semana inteira. Mercedes, que inicialmente havia sido reservada com Maria Helena, agora a tratava como uma filha, ensinando-lhe receitas de família e dividindo histórias da infância de José. Você trouxe meu filho de volta à vida, ela disse para Maria Helena numa tarde,
enquanto preparavam rabanada juntas. E nos deu uma família novamente. No dia de Natal, eles se reuniram ao redor da árvore na sala. Uma árvore que Sofia havia insistido em decorar inteiramente com ornamentos amarelos e dourados para combinar com o tema girassol da família. Miguel, agora falando em frases curtas, apontou para os presentes e declarou: família presente. Isso mesmo, pequeno, disse José, pegando-o no colo. A família é o maior presente. 6 meses depois, aconteceu algo que nenhum deles esperava. Maria Helena estava organizando uma sessão de leitura quando uma mulher familiar entrou na loja. Era magra, cabelos grisalhos, olhos gentis, mas cansados. Maria Helena, ela disse hesitante. Maria Helena olhou para cima e seu coração parou. Era Dona Conceição, mãe de Pedro, o aluno que havia se machucado anos atrás, o incidente que a fez deixar de ensinar. Dona Conceição. Maria Helena se levantou, as mãos tremendo ligeiramente. A mulher mais velha sorriu. Ouvi falar da sua livraria. Pedro tem 9 anos agora, adora ler. Pensei que talvez pudéssemos visitar. Lágrimas encheram os olhos de Maria Helena. Claro, eu adoraria vê-lo. Pedro apareceu por trás da mãe. Um menino alto para sua idade, sorriso largo, braço esquerdo ligeiramente torto da antiga fratura, mas olhos brilhantes e curiosos. Professora Maria Helena, ele gritou correndo para abraçá-la. Minha mãe disse que você tem uma livraria. Posso ver? Enquanto Pedro explorava a loja com Sofia como guia entusiástica, Dona Conceição se aproximou de Maria Helena. Ele fala de você até hoje, ela disse baixinho. Sempre com carinho. Aquele acidente. Foi só isso, um acidente. Você foi uma professora maravilhosa para ele. Maria Helena chorou então. Anos de culpa e medo finalmente se dissolvendo. Obrigada. Ela sussurrou. Precisava ouvir isso. Naquela noite, José encontrou Maria Helena na varanda dos fundos da livraria, olhando as estrelas sobre os telhados da Vila Madalena. Como você se sente? Ele perguntou, se sentando ao lado dela. Livre, ela disse. Finalmente livre. Pronta para mais crianças na sua vida? Ela o olhou curiosa. O que você quer dizer? José sorriu. Estive pensando. Que tal expandirmos a livraria? Talvez adicionarmos um programa pós-escola? Você poderia voltar a ensinar oficialmente, mas do seu jeito. Os olhos de Maria Helena se iluminaram. Você fala sério? Completamente. Sofia já me deu uma lista de melhorias que ela acha que precisamos fazer. Ele riu. Aparentemente precisamos de mais almofadas e um aquário. 2 anos depois, a Livraria Girassol havia se tornado mais que uma loja. Era um centro comunitário próspero. O programa pós-escola de Maria Helena atendia 20 crianças diariamente, José conduzia workshops de educação financeira para pais e Sofia, agora com 9 anos, havia se tornado a embaixadora oficial das crianças, ajudando novos visitantes a se sentirem bem-vindos. Miguel, aos 4 anos, era o mascote não oficial da livraria, conhecido por seu vocabulário impressionante e sua tendência de ler histórias dramaticamente para qualquer um que ouvisse. Numa tarde ensolarada de sábado, José estava no jardim dos fundos da loja com Miguel no colo, observando Maria Helena e Sofia plantarem girassóis num pequeno canteiro que haviam criado. Papai, Miguel disse, apontando para as flores. Por que girassóis? José pensou por um momento. Porque eles sempre se viram para a luz, filho. Igual nossa família. Sempre procuramos o que é bom e brilhante. Como a mamãe Maria Helena. Exatamente como a mamãe Maria Helena. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, José e Maria Helena se sentaram no sofá da sua sala, folheando as provas do livro infantil que haviam escrito juntos. Chamava-se A Família que se Encontrou por Acaso, e contava a história de uma menina, seu pai, e uma professora que se tornaram uma família através de um mal-entendido telefônico. Acha que as crianças vão gostar? Maria Helena perguntou. Acho que vão amar, José respondeu. Porque é real, é nossa história. Ela se aconchegou contra ele.
Nossa história maluca e perfeita. A melhor história já contada, ele concordou. Do outro lado da sala, numa mesinha baixa, estava um porta-retratos com uma foto da família toda na frente da livraria. Sofia segurava um livro, Miguel estava no colo de Maria Helena fazendo careta, e José tinha os braços ao redor de todos eles. Todos estavam rindo. Embaixo da foto, numa caligrafia cuidadosa de criança, Sofia havia escrito: Nossa família escolhida com amor. E naquela casa na Vila Madalena, cercados pelos livros que amavam, as crianças que criavam, e o amor que haviam construído escolha por escolha, dia após dia, os Barreto sabiam que haviam encontrado tudo o que sempre procuraram. Às vezes um número errado leva à pessoa certa. Às vezes o amor nos encontra quando menos esperamos, mas exatamente quando mais precisamos. E às vezes as melhores famílias são aquelas que escolhemos construir, não apenas aquelas em que nascemos. José, Maria Helena, Sofia e Miguel lembraram a todos que a família não é sobre começos perfeitos, mas sobre as pessoas que escolhem ficar, amar e construir algo real a partir de momentos inesperados. Se esta história tocou você, fez você sorrir ou mexeu com algo profundo no seu coração, lembre-se de que às vezes os melhores acidentes da vida se tornam os maiores presentes. E que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher construir algo bonito com alguém imperfeito, todos os dias. Na livraria Girassol, onde uma placa na entrada sempre dizia: Você pertence aqui, a família Barreto provou que o lar não é um lugar, mas as pessoas que fazem você se sentir completo. E sob o sol dourado de São Paulo, cercados de livros, risadas e amor escolhido, eles viveram não apenas felizes para sempre, mas intensamente, gratamente, completamente humanos para sempre. Se essa história tocou seu coração, deixa seu gostei, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, que eu vou mandar um abraço especial para você no próximo vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você. Que você tenha um dia abençoado.